Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, ah, outras pessoas então aplicaram esse título a Jesus Cristo. João, nós vemos o próprio Deus aplicando esse título a Jesus Cristo. Na tentação, o próprio Satanás ele usa essa expressão, se tu és o Filho de Deus. Na possessão do Gadareno também os demônios reconhecem Jesus como sendo o Filho de Deus. Em Mateus 8, verso de número 29, vou ler para os irmãos, Mateus 8, verso 29, olha o que está escrito lá. Vejamos o que está escrito. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, que vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, esse título utilizado também pelos demônios, reconhecendo Jesus como Filho de Deus. E temos o apóstolo Pedro, diante do colégio apostólico, faz essa declaração, também falando de Jesus como o Filho de Deus, como o Filho de Deus. Então veja, irmãos, nós temos aqui, portanto, essas expressões sendo usadas referência a Jesus, 4 delas no Antigo Testamento, quando se referia aos reis, aos juízes, ao povo de Deus. E nós temos no Novo Testamento os evangelhos, o uso que é feito nos evangelhos, o próprio Jesus aplicando a ele. Depois nós temos o apóstolo João, nós temos o próprio Deus, nós temos, portanto, na tentação o próprio Satanás usando essa expressão. Depois nós temos na possessão do Gadareno, os demônios reconheceram Jesus como sendo o Filho de Deus, e o próprio Pedro, portanto, aplicando a si mesmo. Isso quanto o uso que outras pessoas fizeram, que outros fizeram em referência a Jesus. Agora, nós temos também os 3 sentidos do título Filho de Deus. Nós temos também os 3 sentidos do título o Filho de Deus. O primeiro sentido desse título é no sentido messiânico, tá? Então é no sentido messiânico. Veja, só poderia ser usado por aquele que fosse realmente o Messias, o rei de Israel, o ungido do Senhor, enviado por Deus para redimir a Israel de toda a criação. Jesus confirmou, portanto, no Sinédrio, Jesus confirmou, portanto, ser enviado por Deus para redimir, portanto, a nação. Suportou sendo escarnecido na cruz. Então, veja, esse título só poderia ser usado por aquele que fosse realmente o Messias. E, de fato, Jesus declarou isso e demonstrou isso na cruz do Calvário. Isso no sentido messiânico. Então, o título Filho de Deus ele é aplicado no sentido messiânico. Nós também dizemos que esse título ele é aplicado no sentido ético. O que significa isso? Jesus ele tinha uma relação especial e íntima em obediência a Deus, tornando-se jus ao título. Então, o sentido ético é no sentido de obediência. Então, a expressão Filho de Deus, aplicando-se a Jesus, também era no sentido de obediência. Como filho, ele obedecia ao seu pai. Um terceiro uso é o uso que nós chamamos de uso metafísico, no sentido metafísico. Ou seja, Jesus tem a mesma essência e natureza de Deus. Jesus é igual ao Pai. No ventre da Virgem Maria, Jesus foi gerado, não criado. Qual que é a diferença? Então veja, não houve começo para Deus. Ele veio ao mundo e se encarnou como Jesus histórico. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então veja, João 8, verso 57 vai dizer isso. Então veja, note que a diferença
entre ser criado, ter começo e entre ser gerado. Dar origem, a ideia de ser gerado é dar origem ou existência a alguma coisa. Então Jesus ele não foi criado, ele foi gerado. Então ele veio a existir, veio na plenitude do tempo, mas sempre existiu. Então, 3 sentidos do uso do título Filho de Deus. No sentido messiânico, onde aponta para o Messias vindouro, que é aplicado a Jesus Cristo. No sentido ético, onde o próprio Jesus, como Filho de Deus, ele obedece ao Pai. E no sentido metafísico, quando faz uma referência, portanto, a Jesus como sendo gerado, não sendo criado. Então ele é da mesma essência e natureza de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Tá? Nesse sentido dessas expressões, do uso dessas expressões. Isso quanto ao uso da expressão Filho de Deus. Um outro uso que nós vemos no Novo Testamento, que a teologia bíblica vai nos apontar, é o uso que nós vemos nas escrituras do Novo Testamento da expressão Filho do Homem. Tá? Filho do Homem. Entender o significado desse título, alguns estudiosos vão dizer, portanto, implica em resultados dinâmicos em nosso posicionamento e em nossa atuação como servos de Deus no mundo. Filho de significa o que tem a mesma natureza de ou que tem a mesma participação com. Tá? Então veja lá, Filho de Deus, o que tem a natureza de ou atuação ou participação com. Esse título identificou Jesus Cristo como ser humano, tá? Como ser humano. Então toda vez que as escrituras no Novo Testamento vai usar o título Filho do Homem a Jesus, é porque está identificando Jesus com a natureza humana. Ele é filho de Deus, ele tem a natureza divina, mas ele é filho do homem. Ele encarnou-se, tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Participando dessa natureza, de suas fraquezas, limitações e necessidades, também de seus objetivos e de seu destino, menos de sua pecaminosidade. Jesus levou sim as nossas dores, se fazendo pecado ou pecador por nós, para assumir a penalidade, conforme Isaías 53 e Filipenses 2 vai nos dizer. Mas ele fez isso, ele assumiu as nossas dores, ele se tornou maldição por nós, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4 vai dizer isso, quando fala de Jesus como sendo o sumo sacerdote. Eu acho interessante esse uso que o autor dos Hebreus vai fazer. Hebreus 4, verso 14 a 16 vai dizer o seguinte: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, aí ele faz uso de Jesus como a sua natureza divina, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Tá? Mas sem pecado. Então ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Então veja, isso, portanto, mostra a natureza humana de Jesus Cristo também. Esse título, portanto, proclama a humanidade de Jesus Cristo. O título Filho do Homem proclama a humanidade de Jesus Cristo, tá? A humanidade de Jesus Cristo. Mas a questão é, se nós entendemos isso, se o Novo Testamento ele trabalha essa expressão filho do homem usa essa expressão Filho do Homem como aplicando a Jesus no sentido de sua humanidade, como que esse título ele é visto no Velho Testamento?
Vejamos. Às vezes aparece no Velho Testamento só para designar a pessoa humana, tá? Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. Então, quando esse uso é feito, um dos primeiros usos que é feito no Antigo Testamento, é só para designar a pessoa humana, para fazer a diferença entre Deus e o homem. Que é o homem, o filho do homem, para que o visites. Salmo 8 vai dizer isso. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Isaías 51. Isso para fazer o uso, portanto, um dos primeiros usos no sentido de fazer a diferença entre Deus e o homem. No livro do profeta Ezequiel, as dezenas de vezes em que o termo é empregado, refere-se ao profeta, portanto, ao profeta que é de natureza terrena e humana, mas autorizado por Deus para profetizar. No livro de Daniel, por exemplo, o termo aparece no sentido messiânico, designando aquele ser especial e sobrenatural, revestido de glória e poder, que vem da parte de Deus para estabelecer um reino eterno. Daniel capítulo 7 vai fazer isso. Ezequiel 2 fala de Jesus, da natureza, usa o termo para referir-se à natureza humana, mas que esse humano é um instrumento de Deus para proclamar a vontade de Deus. E já Daniel, no capítulo 7, vai usar esse título no sentido messiânico, apontando para o Messias vindouro. Tá? Apontando para o Messias vindouro. Sentido do título usado por Jesus. Agora, como que Jesus utiliza esse título? Nós vemos que no Novo Testamento, o termo filho do homem ele pode ser utilizado de três formas, no sentido messiânico, sentido ético e sentido metafísico. Esse é o uso geral, tá? E aí, para saber como que está sendo utilizado, em que sentido está sendo utilizado esse termo, se aquela expressão que você lê ali na Bíblia está sendo utilizado no sentido messiânico, ético ou no sentido metafísico, ou seja, metafísico aqui no sentido de Deus, portanto, como sendo aquele que sempre existiu, de Jesus sendo, portanto, aquele que sempre existiu, e aí a gente precisa do contexto. Então, por isso que a gente sempre insiste, eu acho que hermenêutica vocês devem estar vendo isso, que para se entender o texto, você precisa ler o contexto histórico, o contexto remoto, o contexto próximo e o contexto atual. É só você, olhando contextualmente para as escrituras, que você vai entender o uso daquele termo que está sendo utilizado ali. Então, olhar para uma expressão isolada na Bíblia é um perigo muito grande e nos faz muitas vezes interpretar de uma forma inadequada as escrituras, tá? Então veja, nós evitamos isso olhando para o contexto. Então, para você agora sabe que o título Filho de Deus tem 3 sentidos na Bíblia, sentido messiânico, ético e metafísico, mas como está sendo aplicado naquele texto que você está lendo, quando você vê a expressão, você precisa do contexto, tá? Vimos que a expressão Filho do Homem é para identificar a humanidade de Jesus Cristo. O título no Antigo Testamento, Filho do Homem, ora, se refere para fazer uma diferença entre Deus e o homem e a natureza humana. Depois, o uso que os profetas fazem, por exemplo, em Ezequiel, é para falar que um homem é autorizado, este homem é autorizado por Deus, de natureza humana, ele é autorizado por Deus para
profetizar, e Daniel utiliza especialmente no sentido messiânico, que é no sentido de apontar para Jesus Cristo. Agora nós precisamos ver o uso que é feito desse título pelo próprio Jesus, tá? Pelo próprio Jesus. Veja, um dicionário, não sei se vocês já ouviram falar desse dicionário chamado Davis, ele diz o seguinte, que 78 vezes o título Filho do Homem é usado no Novo Testamento. O Senhor Jesus fez uso deste título inúmeras vezes, identificando-se com a profecia de Daniel. Daniel 7, verso 14, verso 13, 14, verso 26 e verso 27. Mateus, por exemplo, Mateus 24, verso 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. Mateus 25, verso 31 e 32 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos, se assentará no trono da sua glória e apartará uns dos outros. Portanto, veja, este título, no cumprimento da profecia de Daniel, nos consola, dando-nos a certeza de que Jesus inaugurou o seu reino, como nós já vimos na aula passada, esse reino eterno. E isso ele deixa bem claro, porque ele é o Messias e ele aplica esse texto, essa expressão a ele mesmo, ele aplica esse título a ele mesmo, num sentido de presente naquela época. Ele inaugurou o reino de Deus, mas também no sentido escatológico, de consumação final. Então, o Messias, ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento e ele retornará para consumar todas as coisas. É nesse sentido que eu digo aqui, que Jesus ele usa a expressão no sentido messiânico e também escatológico, tá? Então é nesse sentido que eu estou dizendo que Jesus ele fala da inauguração do reino, o Messias veio, mas ele também fala de uma era vindoura, e aí a escatologia, quando ele retornará, portanto, para consumar todas as coisas, Então é nesse sentido, irmãos, que nós temos, portanto, o uso desse título, que nós chamamos, portanto, o título messiânico. Filho de Deus e Filho do Homem, é dessa forma que nós vemos exposto na Bíblia. E para fazer a diferença em que sentido é aplicado esse texto, esse título, nós precisamos então do contexto bíblico, mas a teologia faz essa diferença, faz essa descrição no Novo Testamento, tá bom? Então, isso em relação a esses dois títulos, agora eu quero começar com vocês trabalhando um pouco dos textos, trabalhando um pouco dos autores bíblicos, a teologia do Novo Testamento. Então é importante a gente entender esses títulos que foram apresentados a vocês, porque é assim que o Novo Testamento dispõe, o reino de Deus, o conceito de reino de Deus, a ideia da expressão filho de Deus, filho do homem. Então são expressões que nós vamos ver no Novo Testamento, e a teologia bíblica ela nos esclarece como vocês foram esclarecidos sobre esses termos. Isso é teologia bíblica. Quando você explica esses títulos, quando você explica essas coisas para as pessoas, para aqueles que estão te ouvindo, você está fazendo teologia bíblica. Agora, como que os autores do Novo Testamento trabalharam as suas teologias? Como que nós podemos destacar algumas coisas básicas da teologia dos apóstolos? E é isso que eu quero começar com vocês agora, falando nesse primeiro momento da teologia de João, tá? A teologia que nós chamamos de teologia joanina. Veja, vocês vão perceber que eu vou falar da teologia de João, e não vou me deter nos sinóticos, mas eu vou me referir aos sinóticos,
quando eu vou dizer, quando, por exemplo, eu falar aqui, é diferente dos sinóticos, então quando eu falo que diferente dos sinóticos, eu estou dizendo que Mateus, Marcos e Lucas, eles entendem assim e João está trabalhando dessa forma. Tá? Então eu estou, ao mesmo tempo que eu vou falar para você da teologia de João, eu vou também mostrar para vocês de uma forma resumida como que os sinóticos trabalham em suas teologias, porque os termos são sinóticos, você já sabe a diferença sobre o que o que é sinótico, o porquê de ser sinótico. Então você já viram isso em panorama do Novo Testamento, certamente você já sabem o que isso significa. Agora, quanto à teologia de João. João, uma das primeiras coisas que nós precisamos observar na teologia joanina é o que nós chamamos de dualismo joanino. O que é o dualismo joanino? Na teologia joanina encontramos um dualismo aparentemente diferente aos dos sinóticos, tá? Aos dos sinóticos. Por quê? Vamos lá. O dualismo é primário, nos evangelhos sinóticos, o dualismo é primário, primeiramente horizontal. Primeiramente horizontal. É um contraste entre duas eras. Nos sinóticos, quando a gente fala de dualismo, a gente está falando de duas coisas. Há duas coisas caminhando juntas, tá? Há duas coisas caminhando juntas. Então, veja, nos sinóticos, nós vemos, portanto, que é primeiramente horizontal, um contraste entre duas eras. No sinótico, nós vemos a era presente e a era vindoura. Veja, nos sinóticos, era presente ou esta era equivale à expressão mundo. Era presente, mundo. Agora, quando nós nos referimos a João sempre trabalha com dois momentos. João trabalha com a era presente, mundo, e a vindoura. Os sinóticos, eles vão, portanto, focar o ministério de Jesus de uma forma terrena, e falar muito dessa era. Agora, João não. João é primariamente vertical, um contraste entre dois mundos. Horizontal, os sinóticos trabalham de uma forma horizontal, tá? O dualismo deles é horizontal, no sentido trabalha a era presente. Agora, no Evangelho de João, não. Estudiosos vão dizer o seguinte: o dualismo de João é primariamente vertical, um contraste entre dois mundos, o mundo superior, ou o de cima, ou o mundo inferior, que é o de baixo. Quem cita essa afirmação é George Led. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, verso 23. É um exemplo que George Led vai utilizar para dizer que constantemente João está usando esses dois momentos. Contraste entre mundo de baixo, o nosso mundo, e o reino de Deus no sentido metafísico, no sentido habitação de Deus. Veja, quase sempre nós vemos, portanto, um contraste no Evangelho de João, como este mundo sendo, portanto, mal, sob o governo do diabo, e o mundo de Deus.
que ele chama de mundo de cima, que você vai ver no João 18, verso 33. Jesus ele veio para ser a luz deste mundo. A autoridade de sua missão era, portanto, não procede deste mundo, mas do mundo de cima, do alto, de Deus. Quando a sua missão estiver, portanto, cumprida, ele deve partir deste mundo. João 13, verso 1. Jesus veio dos céus para cumprir uma missão que ele recebeu de Deus Pai, que é de redimir este mundo. Então, redimir o mundo caído, mal. Então, é nesse sentido, portanto, que João utiliza. João sempre fala, olha, quando vai dizer, portanto, da relação nossa, da identificação nossa com Jesus, João vai dizer, olha, eu não sou desse mundo, como você também não é. Então, João sempre vai fazer esse contraste, ele sempre vai mostrar que há um mundo de baixo, ou seja, há um mundo caído, esse aqui, e há um mundo no sentido celeste, onde Deus habita. Então ele não é deste mundo, ele é do mundo de cima, ele é de onde Deus habita, mas ele veio para esse mundo caído para redimir o seu povo. Então é nesse sentido que eu falo aqui, que João sempre trabalha no sentido vertical, tá? No sentido vertical. Então ele sempre aponta essa diferença de o mundo de Deus e o mundo dos homens. O que somos e o que Jesus veio fazer neste mundo. Então ele sempre usa essa expressão. Então veja, seguindo aqui, nós vamos dar mais alguns exemplos para entendermos melhor essa questão. Os dois mundos, enquanto os evangelhos sinóticos apresentam um dualismo horizontal, ou seja, duas eras coexistindo de forma linear, João apresenta um dualismo vertical, um contraste entre o mundo de cima e o mundo de baixo, ou o mundo superior e o mundo inferior. João 8, verso 23 vai dizer isso. O mundo de baixo tem o diabo como governador, mas Jesus é apresentado como luz em meio às trevas deste mundo. E tem, portanto, a autoridade que vem de cima. Ao cumprir sua missão, Jesus retornaria para o Pai. Segundo João 13, verso 1. Então veja, quando a Bíblia fala, e aí você vai entender quando a Bíblia diz assim, o príncipe deste mundo, quando o Novo Testamento faz uso dessa expressão, o príncipe deste mundo, ele está dizendo justamente nesse sentido, mundo no sentido caído, tá? No sentido de mundo que precisa ser redimido, porque na teologia de João ele faz essa diferença, tá? Ele faz essa diferença do mundo caído, o mundo dos homens e o mundo de Deus, que é os céus. Então ele utiliza essa expressão, essas duas diferenças. Então João sempre está trabalhando com essa diferença do mundo caído e o mundo de Deus. Já os sinóticos não. Os sinóticos eles sempre vão trabalhar de uma forma coexistente, tá? De uma forma coexistente. Então nós não vemos os sinóticos, portanto, fazendo referência ao mundo, mas no sentido de mostrar essa diferença, tá? Não que os evangelistas não saibam, eles sabem disso, mas eles preferem trabalhar o mundo no sentido linear, ou seja, coexistindo um com o outro. Eles vão caminhando juntos, sem um interferir, sem o reino caído, aliás, sem o mundo caído interferir no reino de Deus. Pelo contrário, é o reino de Deus que interfere no mundo caído no sentido de redenção. Mas João faz questão de mostrar essa diferença, que há o mundo de Deus e há o mundo dos homens, e que Jesus veio para redimir o mundo dos homens, tá? O mundo dos homens. Isso no sentido desse dualismo que nós encontramos em João.
Também, irmãos, nós podemos verificar, nós, nós podemos também verificar ah, essa ideia de mundo, ou essa diferença que João faz em algumas expressões. Por exemplo, as trevas e a luz que ele utiliza, a expressão a carne e o espírito, o cosmos. Quanto às trevas e à luz, o mundo inferior é o mundo das trevas, segundo João. Mas o mundo de cima é o mundo da luz, onde Deus habita, o perfeito. Os que recebem a Cristo se tornam filhos de Deus. E tornando-se do filho de Deus, portanto, eles saem, eles estão nesse mundo caído, no mundo dos homens, mas eles não fazem parte mais deste mundo. A condição deles foram mudadas. Isso quando ele fala sobre as trevas e a luz. Vós sois luz do mundo. Ou seja, como filho de Deus, vocês estão nesse mundo de baixo, vocês estão nesse mundo caído, mas vocês estão aqui para influenciar. É isso que Jesus vai dizer. A carne e o espírito, um outro contraste entre esse mundo é o que se faz entre carne e o espírito. A carne pertence ao reino de baixo, ou seja, a este mundo, enquanto o espírito pertence ao reino de Deus. A carne para João não é em si mesma pecaminosa. Não é em si mesmo pecaminosa. Representa a fraqueza e jamais poderá levar o ser humano ao reino superior, senão pela redenção em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, quando João fala de carne e espírito, ele está falando justamente isso. Carne no sentido de natureza pecaminosa, no sentido de natureza pecaminosa, e que identifica a sociedade caída, o mundo caído. E quando ele fala do espírito, ele está falando, portanto, de algo superior que pertence exclusivamente a Deus, outro uso para ver essa questão, essa expressão utilizada, essa diferença que João faz de mundo. Então ele usa mundo em dois sentidos, tá? João usa mundo em dois sentidos, é a expressão cosmos. João usa o termo cosmo para designar as coisas criadas de forma geral. Vocês vão verificar depois no slide que eu mandar os versículos que tem João 17, verso 5, verso 24. A expressão utilizada por João também, a expressão cosmo, ela vai falar de coisas criadas de modo geral ou a terra em particular. A terra, na perspectiva de João, não é em si mesmo ruim, pois o próprio Senhor quem o fez. E o cosmo pode ainda ser entendido como o gênero humano, aquele que faz parte deste mundo, Então veja, o uso que ele faz de mundo, tá? O que eu quero deixar claro para vocês aqui é que quando você lê o Evangelho de João e você vê ele utilizando a expressão mundo, você precisa entender que ele faz a diferença entre os mundos, tá? Lá se eu não me engano, não sei se é a primeira ou a segunda carta de João, ele vai dizer: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, quando ele fala de mundo ali, ele está falando justamente a ideia de João é que a referência àquele mundo é o mundo caído, é as coisas pecaminosas, é as coisas que não identificam o Filho de Deus. Justamente porque depois você pode perguntar: mas João diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, justamente por isso, porque quando João fala de mundo, ele olha para esse mundo de baixo, ou seja, para a humanidade, como uma humanidade caída, uma humanidade que está identificada com o mal, que precisa de redenção. E para que esse mundo caído seja redimido, é preciso que
Jesus vem do mundo de cima, ou seja, do mundo perfeito que pertence ao próprio Deus. Então ele vem desse mundo de Deus para salvar o mundo dos homens. Tá? Então é nesse sentido que ele usa, portanto, essa expressão. Quanto ao uso que João, a concepção de João sobre Satanás, há uma informação que eu acho interessante do comentarista George Led, que ele vai dizer o seguinte, me permitam ler para vocês. Cabe aqui esclarecer que no Evangelho de João, Jesus não é apresentado em constante luta com os demônios, como nos sinóticos. Nos sinóticos, nós vemos, portanto, Jesus apresentado em constante luta com os demônios. Em vários momentos dos sinóticos, você vê Jesus sendo confrontado, Jesus, portanto, expelindo demônios. Você vê constantemente isso nos evangelhos sinóticos. Led vai dizer, contudo, em João não. Para João, o diabo é o pai da mentira e do engano. João 8, verso de número 39. E Jesus veio trazer, portanto, consigo a verdade. O diabo tenta vencer Cristo, mas é vencido categoricamente. João não registra a luta de Jesus com os poderes das trevas, Satanás e os demônios. Ele simplesmente descreve a existência sobrenatural de um poder maligno, que é príncipe, que é, portanto, governador no sentido mau. É assim que ele é, portanto, descrito. Agora, o evangelho sinótico denomina, portanto, como sempre o príncipe das trevas deste mundo. E João, portanto, apenas descreve que existe um poder maligno, mas não relata Jesus em constante conflito com esse poder maligno. Até porque, meus irmãos, há um detalhe importante que não está anotado aqui na minha aula, mas eu lembrei agora. Até porque isso se torna coerente com a teologia de João em Apocalipse, porque em Apocalipse João vai mostrar o Cristo vitorioso, tá? Então mostra o Cristo que venceu Satanás. Então o Novo Testamento, especialmente em João e lá em Apocalipse, não há uma descrição e não tem como nós tentarmos entender duas forças em constante conflito. Não. A concepção em Apocalipse, que é uma concepção coerente com o Evangelho de João, porque são os mesmos autores, é que Satanás é derrotado e apenas aguarda o último dia para a consumação dessa derrota. Ou seja, a sentença já foi dada, apenas essa falta ser executada. É assim que o Apocalipse descreve, e é lógico aqui com o Evangelho de João, por isso que nós não vemos João fazendo uma descrição de Jesus em constante conflito com Satanás. Tá? Então a gente não vê isso, a gente não vê esses dois conflitos, porque para João, portanto, ele só descreve a existência dos poderes malignos, mas não mostra Jesus em conflito com esses poderes. Ao contrário dos sinóticos, que você vê sim e aí vocês já viram lá em Panorama do Novo Testamento o objetivo de cada um dos autores, tá? Então o objetivo ali dos sinóticos era específico, diferente do objetivo do Evangelho de João. João tem como objetivo mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e para isso ele vai destacar alguns eventos na vida de Jesus que apontam para a divindade de Cristo, tá? Que apontam para a divindade de Cristo e que apresenta esse Cristo como a fonte da água, aquele que venceu a morte e aquele que está reinando ao lado de Deus. Tá? Então é assim que João descreve, portanto, acerca de Satanás. Quanto o termo utilizado por João, sobre a expressão pecado, nos sinóticos, a expressão aqui, amartia, que é pecado,
foi utilizado para descrever os atos de pecado, manifestações de pecado. Em João, há uma ênfase maior colocada sobre o princípio do pecado. O Espírito Santo deve convencer o mundo do pecado, a martia, não de pecados, mas de pecado. Então veja a diferença. Os sinóticos utilizam a expressão pecado para descrever os atos de pecado. Então eu quero que vocês entendam como que a teologia de João, como que João trabalha o uso da expressão pecado na sua teologia. Nos sinóticos, a expressão pecado é utilizada para descrever os atos de pecado. Agora, em João há uma ênfase maior colocada sobre o princípio do pecado, tá? É nesse sentido que eu digo aqui que o Espírito Santo deve convencer o mundo do pecado, não de pecados, mas do pecado, do pecado, da sua real condição, da necessidade de salvação. Então João vai trabalhar pecado no sentido singular, o pecado, e não os atos pecaminosos do dia a dia. O pecado é um princípio que neste estágio se manifesta, portanto, na descrença em Cristo. Então, salvar o mundo do pecado esse mundo que rejeita Deus, esse mundo que rejeita Cristo, que não vê uma necessidade do Salvador, então está em pecado. Então, no sentido singular. Todo aquele que vive na prática do pecado está em escravidão. É um escravo do pecado. O pecado humano é servido ao poder demoníaco e, consequentemente, completa a separação de Deus. A menos que os homens creiam em Jesus, que Jesus é o Cristo, morrerão em seus pecados. Aí sim, plural. Rejeitou Cristo, eles morrerão em seus pecados. Porque sem Cristo, o homem, portanto, não olhará para suas ações como pecaminosas, mas sim como atitudes naturais do dia a dia. O homem em Cristo, ele é habitado pelo Espírito e ele, portanto, crê em Jesus Cristo, e crendo em Cristo, ele é convencido do seu pecado, e convencido do seu pecado, ele, portanto, reconhece os seus pecados. E aí, atos contínuos. Isso em relação, portanto, ao pecado. Quanto à escatologia em João, isso em relação ao pecado, para vocês entenderem a diferença que João faz. Eu anotei mais coisas, depois vocês vão ver no slide, mas só para vocês entenderem essa diferença, tá? Que João faz dos sinóticos. Quanto à escatologia em João, assim como nos evangelhos sinóticos, há uma proclamação da salvação no reino de Deus escatológico. No reino de Deus escatológico. Nesse sentido, portanto, por meio de Jesus, que invadiu a história pessoalmente para cumprir sua missão, João anuncia, portanto, uma salvação presente na pessoa e missão de Jesus Cristo, a qual terá uma consumação escatológica. Salvação presente que se consumará na eternidade. Então, João trabalha sempre essa questão escatológica, experimentar o presente, sabendo que haverá como é que eu posso dizer? Haverá uma consumação, algo pleno na eternidade. Tá? Na eternidade. É o que a gente chama de o já e ainda não. Nós experimentamos. Eu costumo dizer que os cultos que nós participamos, infelizmente hoje não temos tido o privilégio de participarmos presencialmente, fisicamente ali dos cultos, mas a cada culto participado, eu digo, a cada momento de culto a Deus, eu sempre digo que é um prelúdio daquilo que será na eternidade. Então é justamente isso, você experimenta os efeitos da salvação deste mundo, mas será de forma plena,
na eternidade. Isso, João sempre vai trabalhar essa questão escatológica, esse experimentar aqui, te dando um gosto daquilo que será na eternidade com Cristo Jesus. No Evangelho de João, por exemplo, a questão do arrependimento, João apresenta aqui sobre o arrependimento. Jesus ele é apresentado como Salvador do homem, pois o homem esse homem, portanto, está perdido. Para a salvação é preciso cumprir algumas condições. E aí tem a participação humana nesse sentido aqui. Nesse sentido, e aí, irmãos, arrependimento é uma das condições para a salvação que João vai sempre trabalhar. Arrependimento como uma das condições para a salvação. E fé é a outra condição. Então, dois aspectos aqui: arrependimento e fé. Fé é a outra condição. Arrependimento é uma mudança, portanto, de mente. É a expressão grega metanoia, tá? Metanoia, mudança de mente, mudança de estado, tá? Mudança de estado. Não é remorso, a gente sempre trabalha isso. Arrependimento não é remorso, mas é mudança de estado, mudança de mente, na relação do homem para com Deus e na relação do homem para com o pecado, Então, o arrependimento, a mudança de mente, a mudança de estado em relação a Deus e em relação, portanto, ao pecado. Nesse sentido, portanto, o verdadeiro arrependimento é aquele que contempla mais a Deus e a sua justiça e não meramente os seus pecados e as consequências de seus atos, como fez Judas, atitude que pode levar de volta ao pecado, tá? A atitude que pode levar de volta ao pecado. Ou seja, quando você não contempla a Deus e a sua justiça e apenas meramente os seus pecados, no sentido de medo de consequências, você, portanto, normalmente vai voltar à prática do pecado novamente, porque você não houve essa mudança de mente, não houve essa mudança de estado no sentido de arrependimento. Arrependimento não é um movimento suspeito que permita a pessoa olhar com saudade as delícias do mundo pecaminoso, já dizia um estudioso. Pelo contrário, o arrependimento é uma volta completa, pela qual se fixa o olhar em uma direção inteiramente oposta. E desde que o homem não tem olhos na parte posterior, portanto, da cabeça, o mundo fica completamente fora de vista da pessoa arrependida. Só Deus fica à sua frente. Então, isso é a verdadeira concepção de arrependimento, tá? Isso é a verdadeira concepção de arrependimento. Quanto à fé, sabemos que é o fundamento da salvação, é a morte de Jesus Cristo, o que ele fez por nós, como nós nos apropriamos desta tão grande salvação. É pela fé. João 3, verso 18 a 21, fala da fé como condição para que o homem possa apropriar-se da salvação. Fé essa que é dada por Deus, é a fé salvífica. João está falando de fé salvífica. Ele não está falando de fé para outras coisas, tá? João está falando disso, mas ele está falando de uma fé salvífica. Eu sempre gosto, quando eu falo da questão de fé, e a fé envolve 3 aspectos, vocês já devem ter visto comigo em panorama do Novo Testamento. 2 aspectos que envolvem a fé. Tem a fé no sentido intelectual, no sentido evolutivo e no sentido de intelectual, evolutivo e no sentido emotivo. A fé no sentido intelectual de assimilação, a fé no sentido evolutivo de desenvolvimento e a fé no sentido aliás,
salvífico. 3 é intelectual, evolutivo e salvífico, que é de crer para. Então veja, nesse sentido de crer para, muitas pessoas elas entendem, elas conceituam bem a fé, mas não conseguem viver pela fé. E aí a gente precisa fazer uma diferença entre a questão da fé, que é a fé para a salvação e a fé para as outras coisas. Eu gosto de uma expressão que o reverendo Jorge Canelhas, que era o meu professor de homilética, ele sempre dizia o seguinte, que tem pessoas que têm fé suficiente para receber algumas coisas. Então ela crê. Ele dizia isso, né? Vou dar um exemplo aqui. Cura. A pessoa, ela crê que vai ser curada. E a graça comum age de tal forma que ela pode ser curada. Mas tem pessoas que não têm fé para a salvação. Ou seja, elas não conseguem crer no sentido de salvífico, de entregar-se completamente a Jesus. É nesse sentido que você vê muitas igrejas por aí, tá? Pessoas vão em busca de bênçãos materiais porque a fé dessas pessoas é a fé para o momento. Elas têm uma fé elas querem ter fé e são estimuladas a ter fé para adquirir algo passageiro. Quando na verdade a fé ela sempre aponta para a eternidade e não para o aqui e agora. O aqui e agora é a consequência. Mas a fé, ela sempre nos leva para frente, para a eternidade, Então, irmãos, veja, nesse sentido, portanto, a fé, ela é essa condição. A fé nos escritos paulinos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, a fé é confiar em Deus, é fazer repousar a alma em Deus ou em Jesus Cristo. É uma atitude tanto a receptora como o teólogo vai dizer como simática para com Deus ou sistemática para com Deus. Na expressão de um teólogo que eu gosto muito, ele vai dizer que fé é uma questão de confiança do coração humano na justiça divina, Então é isso que ele utiliza a questão da fé. Irmãos, dessa forma eu queria que vocês então fizessem uma revisão, depois eu vou mandar os slides para vocês, mas esses temas trabalhados na teologia joanina, ela é fundamental para o seu estudo do Evangelho de João. A questão messiânica que eu tratei com vocês também é importante para entender como que a teologia bíblica trata esses termos no Novo Testamento. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da pessoa de Cristo na teologia de Paulo, tá? Que é a teologia paulina, e aí nós vamos trabalhar as cartas paulinas, falar da cristologia paulina e dando continuidade então às nossas aulas, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado.